Se é a sua primeira vez aqui, meu nome é Joedna Lima, sou fisioterapeuta clínica e ajudo pessoas como você que está sofrendo com dor na coluna a encontrar uma estratégia mais adequada para o seu caso clínico. Muitas vezes você realizou fisioterapia convencional e não obteve nenhum resultado. Isso porque a fisioterapia convencional ela vai atuar apenas na superfície. Quando você possui uma obstrução mais profunda na sua coluna, não é tratamentos passivos que vai ajudar você. Se você quer saber quais são as estratégias mais adequadas para o seu caso clínico, clica no link da bio e comece hoje mesmo o método CSC. Hoje o convidado é para falar do método CSC, mas eu vou respondendo vocês aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Sim, eu tenho 2 hérnias de disco. Em qual localização, Maciel, a sua hérnia de disco? Aqui, ó. Uma orientação que eu também passo para os meus pacientes. Aquilo que eu oriento vocês a fazer é algo que eu pratico. Seja o nervo trigêmeo, o nervo ciático, o nervo femoral ou algum outro nervo do nosso corpo, quando o paciente possui uma obstrução nesse nervo ou uma irritação nesse nervo, os sinais e sintomas são agudos e lancinantes. Então, eu acredito que se você realizou o procedimento cirúrgico, muito provavelmente foi para corrigir essa alteração, para parar a sinalização desse nervo, para trazer mais qualidade de vida e ter mais autonomia, né? Se livrar do uso de medicamento para o alívio da dor. Então, não vou conseguir aqui te orientar porque não é a minha área de especialização. Deixa eu voltar aqui. Marcel, deixa eu voltar aqui. Tu falou que tem 2 hérnias de disco e que dói muito as costas e a perna direita. Muito provavelmente, então, por esses sinais e sintomas, a tua hérnia de disco é lombar. A hérnia de disco lombar, gente, é assim, ó. Quando o paciente ele descobre que, primeiramente, que ele tem uma hérnia, ele entra em pânico. Eu tenho uma hérnia, essa hérnia vai obstruir o nervo, essa hérnia vai obstruir a minha medula e eu vou parar de me mover. Existe essa possibilidade? Existe essa possibilidade. Porém, esse quadro, ele não evolui de um dia para o outro. Não é você descobrir que você possui hérnia de disco e automaticamente no outro dia você já perde a capacidade motora e não consegue mais mexer suas pernas. Não, isso não acontece nessa velocidade. E isso é uma informação positiva, graças a Deus, né? O teu corpo, ele vai te dando sinais. Primeiro dói a coluna lombar, essa parte mais baixa da lombar. Depois você passa a sentir uma dor irradiada para o glúteo. Aí ela desce atrás da coxa, ela passa do joelho e depois fica uma dor constante em toda a perna. Além da dor, o paciente pode sentir choque, formigamento, queimação, ardência, dormência, alteração da sensibilidade. Percebe que a calça não toca da mesma maneira na perna direita quanto na perna esquerda. Ou essa sensibilização vai estar aumentada, ou essa sensibilização vai estar diminuída. Eu não sei se vocês assistiram meus stories essa semana, mas eu fiz um teste com um paciente, eu pedi para ele pegar 2 canetas, levantar a calça, ele estava calça de frio, e ele colocar a caneta no mesmo ponto da canela, as 2, uma caneta na perna direita e uma caneta na perna esquerda, e me falar o que ele sentia. E aí o José me relatou, a perna direita eu sinto que a caneta tá na superfície, como se eu não estivesse fazendo a pressão suficiente. Então na perna esquerda ele sentia normal e na perna direita ele sentia diminuída. Então no caso dele, a sensibilidade está diminuída, mas ela também pode estar aumentada em alguns casos, isso depende. E por que isso acontece? Porque na base da coluna está acontecendo uma obstrução. É aí que a gente tem que ter medo da hérnia. Medo não vou usar essa palavra, que aí vocês vão ficar traumatizados, não é medo. Cuidado com a hérnia, é aí que você tem que ter cuidado com a hérnia, quando ela começa a obstruir os nervos e você possui sinais e sintomas em todo o membro por conta dessa obstrução. O papel do tratamento, além de trabalhar para a restauração desse nervo, é abrir passagem desse nervo para que a tua coluna fique estável. E claro, conforme vai passando os meses, essa hérnia ser reabsorvida, porque é possível sim a hérnia ser reabsorvida. Não são todos os casos, mas eu diria aí que 85%, por aí, a hérnia de disco é reabsorvida. E isso não sou eu que estou dizendo, claro, né, mas os estudos que mostram que a hérnia pode ser reabsorvida em média 1 ano a 2 anos. Daniel, você já está aqui na live? Deixa eu ver se o Daniel já tá aqui na live.
Um segundo, gente. Vocês têm alguma dúvida até aqui? Vocês têm alguma dúvida até aqui? Boa tarde, Bianca. Muito obrigada pelas curtidas. E por que existe todo um... Não é um mistério, né? Porque se vocês forem analisar, existem diversos profissionais que falam sobre essa condição, mas ao mesmo tempo, muitas pessoas ainda estão sofrendo com essa condição. O objetivo do meu perfil não é fazer com que vocês sejam negligentes com aquilo que apareceu no exame de imagem. Porque acredito que alguns de vocês já viram o vídeo meu aqui explicando sobre a hérnia em si. Que o problema não é a hérnia, o problema é os sintomas. Porque é possível você ter uma hérnia de disco e não sentir absolutamente nada, como também é possível você não ter hérnia de disco e sentir uma dor constante e lancinante. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então a gente trata os sintomas, a gente não trata a hérnia em si. Mas isso não significa que você vai negligenciar os sinais e sintomas que o seu corpo está te dando. Se você possui uma hérnia de disco, você tem que entender que você possui 23 discos. Então, se um está danificado, os outros 22 vão precisar de cuidados para você evitar desenvolver uma nova hérnia de disco. Então, é aí que eu falo para vocês, eu tenho uma hérnia de disco, ok, o que eu fiz durante muitos anos que pode ter favorecido eu ter desenvolvido essa hérnia de disco? Eu trabalhei durante muitos anos com um trabalho que exigia esforço da minha coluna, eu realizava movimentos repetitivos, eu não tinha o hábito de beber água, eu não cuidava da minha coluna, eu não praticava atividade física, eu não me alimentava bem, eu não dormia bem, eu não cuidava das minhas emoções e todos esses hábitos durante longos anos fez com que eu desenvolvesse a hérnia de disco. É isso que vocês precisam cuidar. Se você só toma um remédio para aliviar os seus sintomas, você não trata a causa. Você não trata o problema em si. Você minimiza os sintomas. Você finge que não está vendo um problema, mas o problema continua ali. Eu já falei para vocês em lives passadas que a hérnia de disco em si, quando ela está aguda e você toma um medicamento, é como se fosse uma casa com incêndio. Você toma a medicação vai desligar o alarme. Ela não vai resolver o incêndio. Você só não vai estar sentindo, mas o problema vai continuar lá. Boa tarde. Por que o perito pede para levantar a calça para ele ver o calcanhar? João, não é possível enganar o perito, o médico e nem o fisioterapeuta quando você vai fazer a avaliação para testar se você possui realmente uma limitação nervosa, uma obstrução ou algum bloqueio no nervo. Muito provavelmente ele quer analisar se você está tendo uma perda motora e também uma perda muscular por conta da sua condição. E a gente consegue saber. Então, quando eu avalio um paciente e eu falo para ele, o seu problema não é grave, além dele ficar mais tranquilo, também gera uma dúvida na cabeça dele. Mas o meu problema não é grave, e por que eu estou com dor? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode sentir dor e não ter absolutamente nada de alteração degenerativa na sua coluna, porque a dor é um sintoma. Às vezes você fez o raio-x, você fez a ressonância, a eletromiografia, exame de mama e não descobriu absolutamente nada e continua sentindo dor. Esse é um quadro clínico de uma paciente que eu atendi ontem. Ela fez tudo que foi de exame e não descobriu absolutamente nada. E eu digo a vocês, o exame não é para descobrir, o exame é para descartar. Descartar que você tem uma fratura, descartar que você tem um câncer, descartar que você tem um cisto, descartar que você está com uma doença degenerativa. Feito esse filtro, aí você vai para o exame físico. E aí no exame físico a gente vai continuar fazendo os testes. E aí nesses testes ele vai apontar que muito provavelmente você possui algum bloqueio mecânico. E o que eu digo a vocês e que eu disse a ela é que quando você está realizando o seu exame paradinho, a gente não está observando como que o músculo está trabalhando, como que a articulação está trabalhando, como que os ligamentos estão trabalhando. Você está parado, é retirado uma foto e por conta dessa foto, né, essa foto você vai ter um mapeamento de tudo ali. Mas eu não sei
como que a minha articulação está movendo quando eu faço inclinação. Eu não sei como que o meu músculo está trabalhando quando eu faço a flexão. Eu não sei como que o meu músculo e a articulação está trabalhando quando eu faço a extensão, porque não é feito esse exame. A gente faz isso no exame físico. Então, vocês precisam entender que a nossa mente trabalha junto com o nosso corpo e que não necessariamente, se você não descobriu nada no seu exame de imagem, significa que você vai ser negligente e não vai cuidar. Essa paciente, ela está realizando o atendimento comigo, porque mesmo que ela não descobriu nada no exame, ela está fazendo a fisioterapia para tratar a dor. Eu vou só dar uma pausa aqui e vou mandar uma mensagem para o Daniel para saber se aconteceu alguma coisa. Se ele tá conseguindo entrar aqui. Gente, o Daniel, ele realizou o método CSC comigo e aí ele vai contar toda a história clínica dele para quem acredita que a hérnia de disco não tem tratamento conservador. Daniel é outro exemplo de que o tratamento conservador funcionou. Eu vou dar espaço para você conversar, Daniel, e aí, ao longo de que você vai contando a tua história, o que eu lembrar eu vou falando aqui, tá? Sim, sim. Bom, há uns 2 anos atrás, né, eu estava fazendo um tratamento de fisioterapia, mas tudo ocorreu por causa que eu estava ajudando a minha mãe, né, que minha mãe tinha sofrido um acidente e ela quebrou a perna, né, e eu precisei sustentar ela o dia todo, a semana toda, e, consequentemente, me ocasionou essa hérnia, ou se eu já tinha, não sabia, acabou piorando, ficou extrusa, né. Aí de lá para cá, nesse tempo aí, eu procurei ortopedista, especialista, fiz até infiltração na coluna, acupunturista, fisioterapia, fiz várias sessões, de 10 em 10, mais de 100 sessões, nada resolveu. E aí foi que eu encontrei a Joedna na internet e fiz o curso dela, e foi que resolveu. E hoje voltei, tive uma vida nova. Que eu lembro. Daniel. Daniel, antes desse evento que aconteceu lá da tua mãe, tu já sentia dor na coluna? Não, antes da minha mãe não sentia. Eu tinha uma vida muito sedentária, eu ficava o dia todo sentado, porque eu trabalho com informática, né? Aí, com esse tipo de serviço, minha coluna ficou fraca, mas eu não sentia nada. Aí nesse dia específico, tu sentiu dor, fez o exame de imagem e aí tu descobriu que tu tinha hérnia de disco extrusa. Isso, principalmente na L5-S1, eu fiz a ressonância e acusou isso. Uma coisa que o Daniel também, quando ele me procurou, ele relatou, era em relação aos movimentos. Ele depois começou a querer praticar atividade física, treinar, só que aí tinha a limitação agora da dor por conta da hérnia. Então, alguns movimentos, eu lembro que você falava assim, ó, movimento de supino, na hora que eu vou deitar, eu sinto fisgar a coluna. Sim, realmente. E quando eu descobri, quando a primeira vez que me deu esse problema da hérnia, praticamente eu fiquei um dia inteiro paralisado, que nem uma estátua em pé, não podia sentar, não podia deitar, eu pensei que eu ia morrer. É uma dor terrível. Desespero. Aí a gente iniciou a jornada do trabalho do método CSC. O Daniel continuou sentindo ainda sinais e sintomas, a gente ajustava as técnicas, até ele começar a treinar sem ter medo. Porque mesmo que a pessoa tá sem dor, aí ela fica com aquele receio, né, Daniel? Tipo assim, vai que eu volto a treinar, a minha coluna começa a doer, e aí o que eu vou fazer? É isso mesmo, é isso que você falou mesmo. O cérebro tem que estar alinhado, a Tem que cabeça. estar alinhado, tem que estar alinhado. E aí, gente, ó, em relação à hérnia, uma coisa que eu sempre falei para o Daniel e eu falo para todos os pacientes, o Daniel já tem consciência em relação a isso, é que a hérnia de disco em si, ela vai ser reabsorvida em 85% dos casos, mas não significa que o paciente não vá cuidar mais, e não significa que ele não possa ter uma crise. Aí corta para um ano depois, o Daniel com uma dor no ombro, não tem nada a ver com a hérnia de disco, mas ainda assim ele estava sentindo dor no ombro. Aí a gente deu início à jornada de tratamento novamente para tratar exatamente essa dor no ombro que ele estava se queixando. Perfeito. Inclusive, eu fiquei tão bom com a cura do tratamento que eu fiz com você na hérnia, que os outros pensou que eu não tinha problema e eu sofri um acidente que não tinha nada a ver com a hérnia, né? Um comanfe do exército me deu um mata-leão, pensando que eu era um cara sadio, normal, e aí eu fiquei com essa dor no ombro, que não tem nada a ver com a hérnia. Eu tava tão bom que o cara falou assim, não, ele pode treinar tranquilamente. Isso. Mas Isso aí, mesmo. ó, muito obrigada, Daniel, pelo teu depoimento em relação às técnicas do método CSC e pela tua melhora. Assim como eu orientei os demais pacientes, eu também te oriento, Daniel, continue praticando atividade física, sendo ativo, continue fazendo as técnicas, porque é algo atemporal, né? Vai chegar um certo tempo em que você não tem escolha, será que eu faço exercício ou não? Você tem que fazer para proteger sua coluna.
Sim, perfeito. É isso mesmo que você falou. Estou seguindo suas orientações. De lá para cá, eu continuo treinando e cada